Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto da primeira ressurreição. Hoje, vendo esse assunto pelo ângulo do que nos é mostrado na Palavra de Deus, no capítulo 3 de Filipenses, do versículo 7 ao 11. Essa é a porção do Novo Testamento que nós vamos ler para comentar sobre esse assunto. E também Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao 7, vendo essa verdade pelo ângulo profético, daquilo que tinha sido profetizado a respeito disso no Antigo Testamento. Tá bom? Então, o título desse vídeo é A Ressurreição Extraordinária, que é uma ressurreição seleta à parte. Nós já falamos da primeira ressurreição usando como base, em primeiro lugar, o texto do Senhor Jesus, das palavras do Senhor Jesus em João, capítulo 5. Depois nós vimos também as mesmas implicações dessa ressurreição em outro texto dos Evangelhos, no capítulo 20 de Lucas. Nós comentamos um pouco disso dentro do capítulo 15 de Coríntios, de uma forma bem, ainda não tão profunda, só panorâmica. Haverá vídeos futuros que desejamos gravar para comentar o capítulo 15 de Coríntios com cuidado, com mais atenção, sendo mais meticuloso. Mas agora nós vamos falar sobre esse ensino dentro da Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 ao 11, com uma expressão usada por Paulo, que abre mais a compreensão daquilo que o Senhor Jesus quis dizer naqueles textos de João e Lucas, vai explicar melhor as palavras do Senhor com essa expressão usada por Paulo, como aqui mostrada em Filipenses, expressão essa que só aparece uma única vez no Novo Testamento. E o texto paralelo a esse, de Zacarias 3, que tem essa mesma verdade colocada de forma profética nos dias pós-exílio, quando os judeus remanescentes voltaram da Babilônia. Então que Deus nos ajude, que a graça dele nos ilumine, assim como eu vim orando antes de gravar esse vídeo, e ilumine você aí também. E eu faço questão que você, como um bom bereiano, você tome as Escrituras e confira para saber se as coisas são realmente assim. Tá bom? Esse assunto eu vou usar como base, para compartilhar sobre ele, o texto do nosso irmão George Henry Lang, no seu livro Primícias e Colheitas. É um livro que só tem em inglês. Nós traduzimos o capítulo 1 desse livro, parte do capítulo 1, onde ele vai tocar nesse assunto da primeira ressurreição, a proto-anastasis, que aqui em Filipenses é usado um outro termo no grego para ela. Então vamos ver. Antes de ler o comentário do irmão Lang, eu gostaria de fazer a leitura do texto bíblico. Então quem quiser me acompanhar, por favor, na sua Bíblia, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 até o 11. Eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Diz assim: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça de Deus, que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A outra passagem é Zacarias, capítulo 3.
embora aqui está dizendo que é o versículo 7 ao 11, eu vou ler desde o versículo 1, para a gente pegar melhor o contexto. Zacarias 3, versículo 1 em diante. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Esses são os textos bases que nós vamos ter ao falar desse assunto. Então vamos iniciar aqui, depois de ter lido o texto da própria Palavra de Deus, esse comentário do nosso irmão Lang, retirado do livro Primícias e Colheitas. Começando aqui. Foi por meio de Paulo que o Espírito Santo julgou oportuno fornecer de forma estável por escrito detalhes mais completos sobre o tema da primeira ressurreição, conforme podemos ver e vamos ver quando estudarmos lá 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. E é Paulo quem, em outros lugares, repete as palavras de nosso Senhor Jesus, palavras que foram citadas em João 6 e Lucas 20, conforme nós já vimos também em vídeos passados. Ele repete as palavras do Senhor, declarando que, embora a justificação imputada seja de fato recebida pela fé em Cristo, e não por nossas próprias obras, ainda assim, em acentuado contraste, ou seja, num contraste marcante com o caminho de receber a justificação pela fé, contrastando a isso, a ressurreição que é dentre os mortos, agora presta atenção nessa expressão, ressurreição dentre os mortos. Não é ressurreição dos mortos, é ressurreição dentre, ek, no grego, que significa retirado do meio de. Então é um grupo que sai dos mortos enquanto os mortos permanecem mortos. Nós já falamos bastante disso nos vídeos anteriores aqui da série O Escriba. Eu sugiro que você assista os vídeos primeiros e também o videobook, A Primeira Ressurreição do Pember, que está aqui na série Verdades Profundas. Essa expressão no grego, a ressurreição que é dentre os mortos, no grego é ten ex anastasis, ten ek ekron. Ten ex anastasis, ten ek nekron. Necron vem de mortos, da onde vem a palavra necrosado, necrotério, significa
os mortos, aqueles que estão em estado de decomposição na morte. Então, a ressurreição dentre os mortos, né, tem ek anastasis. Esse tem é a, é o artigo. Ek anastasis. Ek significa a parte. Né? Ex anastasis, ou seja, a ressurreição à parte, a entre os mortos. Seria a tradução grega literal. A ressurreição à parte, a entre os mortos. Essa seria a tradução literal de Filipenses capítulo 3. Versículo 11. Contrastando com a justiça de Deus imputada por meio de Cristo a nós, essa justiça de Deus em Cristo imputada a nós, que é pela fé, é para todos os que creem, independente das obras, independente do modo de vida em que ele vive, se ele crê, se ele se une a Cristo pela fé, essa justiça o veste. Cristo mesmo se torna a sua justiça no que tange a vida eterna, no que tange a justiça eterna diante de Deus. Então ele nunca mais pode entrar em condenação, porque Cristo mesmo o cobriu como veste de justiça, porque pagou por todos os seus pecados na cruz. E Deus não pode condená-lo mais eternamente. Essa obra é algo gratuito, sendo livremente imputado a quem crê, sem condição nenhuma, exceto que ele creia no Senhor. Não tem obras envolvidas. Essa é pela fé. Não existe obras, não existe modo de vida nem conduta. Agora, contrastando a essa verdade, a ressurreição que é dentre os mortos, a ek anastasis tem ek necron, né? Que é a ressurreição seleta, a entre os mortos, ela é um privilégio ao qual se deve chegar. Você viu que quando nós lemos Filipenses 3 aqui, se você prestar atenção, Paulo diz que ele deseja conhecer a Cristo. Olha, eu pergunto para você, Paulo já não conhecia Cristo? Cristo já não havia aparecido para ele, constituído ele até ministro e testemunha? Sim. Mas que conhecimento é esse que Paulo está falando que ele ainda precisa ter de Cristo? Com certeza não é o conhecimento de Cristo como seu Salvador. Aqui ele está falando de um conhecimento profundo, um conhecimento experimental do próprio Cristo que o salvou. E é um conhecimento onde ele vai participar até mesmo por meio de uma união mística, de uma união em vida de algumas coisas. Ele diz para o conhecer e o poder da sua ressurreição. O poder, aquele mesmo poder, aquele dunamis, aquela força divina que operou em Cristo, o ressuscitando dos mortos, Paulo queria experimentar esse poder vivo dentro dele, de forma mais profunda. Para quê? E ele diz, esse poder que é a própria vida indestrutível de Cristo, a qual não é já algo imputado pela fé, não, aqui tem a ver com o modo de vida e conduta que você vive para que esse poder possa se expressar em você. Se você não vive uma vida íntima do Senhor, você não pode conhecer esse poder. Paulo dizia que ele queria conhecer esse poder de forma mais intensa. E não só o poder da ressurreição, mas o poder da ressurreição era para que ele pudesse participar da comunhão, da koinonia dos seus sofrimentos. Ele queria ter parte nos sofrimentos de Cristo, mas seriam esses sofrimentos os sofrimentos vicários para a redenção? De forma nenhuma. O próprio Senhor Jesus disse, está consumado, tetelestai. Ninguém pode acrescentar nada ao que Cristo fez na cruz do ponto de vista da redenção. Mas lembre-se que a Bíblia não fala apenas dos sofrimentos de Cristo para a redenção mediante seu sangue, para comprar, redimir os homens. Ela também fala dos sofrimentos de Cristo para a edificação da igreja. E a edificação fala de um processo de parto, de dor. É comparado por Paulo às dores de parto, é comparado a dores porque visa amadurecer os filhos de Deus. E para este objetivo, os sofrimentos de Cristo ainda não estão completos. Cristo ainda, de modo místico, unido aos seus
que nele creem, ainda sofre as dores para a edificação da igreja. A intercessão do Senhor Jesus nos céus, as dores do Espírito Santo que geme e que anseia com ciúmes por nós, são dores de Deus para provocar a edificação dos seus filhos, e para essas dores ele chama cooperadores, que vão sofrer no espírito, vão sofrer muitas angústias no espírito por ver como que os filhos de Deus ainda têm que amadurecer. Vão sofrer dores na alma porque vão ser mal compreendidos, vão ser rejeitados como o Senhor também o foi. Vão sofrer muitas dores na alma, vão sofrer até mesmo no corpo, porque muitas vezes para que a igreja seja edificada, não basta que eu apenas ore ou tenha dores na minha alma, mas eu tenho que pagar com o meu próprio corpo e a minha saúde se desgastando nas causas de Deus. Esses sofrimentos para a edificação não estão completos ainda. E Paulo fala que ele preenchia, Colossenses capítulo 1, se você ler o versículo 24, Paulo vai dizer que ele se alegrava nos sofrimentos, preenchendo o que restava das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Para esse sofrimento, Cristo chama cooperadores. Só os que padecem sustentados pelo poder da ressurreição, porque sem o poder da ressurreição, aquela vida poderosa que operou em Cristo, ressuscitando dos mortos, sem esse poder, ninguém consegue passar os sofrimentos pela edificação da igreja. Amparados por esse poder, os que passam as dores pela edificação da igreja são os que amadurecem para chegar por mérito que não é só seu, é mérito seu em união com a graça. Os que chegarem a isso amadurecem para alcançar a ressurreição extraordinária dentre os mortos, que em grego, de novo aqui a expressão tem ex anastasis, tem ek nekron. É essa ressurreição que Paulo estava querendo alcançar. Presta atenção nesse termo. Tem ek anastasis. A ressurreição seleta. A ressurreição não é uma ressurreição comum, é a, tem um artigo. Ek anastasis, ou seja, a ressurreição seleta. Paulo faz questão de dizer que não é uma ressurreição comum que todos os cristãos irão participar. E é por isso que ele tem condições a cumprir para fazer parte dela. Ele tem que conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição de forma experimental, completar participando na coinonia dos seus sofrimentos, a favor da igreja, a favor da edificação do povo de Deus. Não é completar o sofrimento de Cristo na cruz para a redenção. Esses estão completos. Aqui ele está falando de outro sofrimento que você vai entender quando você ler Colossenses 1, 24. São os sofrimentos para a edificação da igreja. Aquele que sofre, que mais padece no espírito, na alma e no corpo, esses sofrimentos pelas causas de Deus. Quanto mais profundo forem, quanto mais ele experimentar o poder da ressurreição por meio dessas dores, mais ele vai ser digno da ek anastasis, ek nekron. Então, aqui o nosso irmão Lang diz que, contrastando a justificação pela fé, Paulo falava que a ek anastasis tem ek nekron, é uma ressurreição que você tem que ter condições para alcançar. Paulo está dizendo isso. Se fosse uma ressurreição comum, ele não precisava falar para de algum modo alcançar. Ora, todos os cristãos vão ressuscitar para a vida eterna. Mas não é a ressurreição para a vida eterna que Paulo está falando aqui. Ele está falando de uma ressurreição seleta. Por isso ele põe o artigo ten, ek anastasis. Ek significa tirado do meio. Anastasis, ressurreição. A ressurreição, a parte. Que esse ex é a parte. Tem ex anastasis, a ressurreição que está à parte, separada, não comum. E ele tem que alcançar isso, é algo que tem que ser alcançado. A palavra grega, segundo o irmão Lang, é katantesso. Ela tem que ser alcançada por um determinado modo de vida, até mesmo de um conhecimento experimental de Cristo,
do poder da sua ressurreição e da comunhão dos seus sofrimentos, tornando-se assim conformado à sua morte. A palavra conformar significa moldar-se-á. É como se o Cristo crucificado, fosse um molde e Paulo fosse a massa que está sendo apertada nesse molde, até que ele fique igualzinho ao seu Senhor. Mas não é igualzinho ao seu Senhor em qualquer coisa, é igualzinho ao seu Senhor com aquele mesmo espírito, aquela mesma natureza que Cristo manifestou na cruz. Que natureza é essa? O ágape, o amor puro de Deus. Na cruz, o Senhor Jesus falou 7 frases, que são as frases mais profundas e importantes da sua vida. Se você quiser saber um pouco delas, eu sugiro que você leia um livro publicado pelos irmãos da editora Filéu. Você pode entrar em contato com o irmão Antoniel, ou os irmãos ali de Londrina, né, que traduziram esse livro, junto com a ajuda do irmão Romeu Bornelli. O livro chama O Incomparável Cristo. Leia sobre as 7 frases, os 7 brados do Salvador na cruz. Você vai ver que aquelas frases indicam um tipo de vida onde o ágape, o amor incondicional de Deus, fluía. É o nível máximo da expressão da natureza de Deus. Era esse tipo de comportamento que Cristo manifestou na cruz, que manifestou plenamente a natureza de Deus em justiça e amor. Era a esse nível que Paulo gostaria de chegar, tomando a forma do Cristo crucificado. Claro que essa forma fala de uma forma lavrada na sua alma, para o qual ele tinha que ter um determinado estilo de vida, uma conduta, e mediante tal conduta e estilo de vida ele alcançaria a ressurreição seleta. Não se engane, querido irmão, querida irmã, essa ressurreição não será para todos. Nós vamos ver aqui, continuando aqui. Certamente, o particípio atual, né, o termo grego aqui é sumoformizomenos, né? Esse particípio atual, que é traduzido por conformando, ou tomando a forma, em Filipenses 3, é significativo e decisivo em favor da visão de que aqui está sendo descrito um processo. Ou seja, não é algo que é imputado pela fé, que Deus faz e você não faz nada. Não, aqui está falando de um processo participativo, no qual você participa. Por isso o termo é sumorfizomenos, em grego. Se conformando, tomando a forma exata. Aqui não está falando de algo do qual você é vestido com Cristo como sua justiça. Isso todo cristão tem. Mas aqui está falando de conformação, de um processo de transformação, a qual vai conformando, vai levando você a tomar a forma do Senhor Jesus. Em caráter, em vida. É de algo participativo, experimentalmente profundo e intenso que Paulo está falando aqui. Para que ele possa participar também, de modo real, da ressurreição seleta dentre os mortos. Alguns, por não entenderem do que Paulo está falando aqui, e não entenderem a diferença entre reino e vida eterna, quando se fala de Paulo dizendo que de alguma forma ele quer alcançar, muitos, principalmente os irmãos calvinistas, que acreditam na segurança da salvação, ficam embaraçados com isso. Mas Paulo, você já não tem certeza da vida eterna? Por que você está falando de algum modo alcançar? Ora, Cristo garantiu que todo que creu vai ressuscitar. Sim, mas Paulo não está falando da ressurreição prometida para a vida eterna, a qual Jesus prometeu em João 6. Ele está falando daquela ressurreição que é por dignidade, que Jesus comentou em Lucas 20, versículo 35. A qual só os dignos alcançarão. E é dessa ressurreição que Paulo está falando, e por isso ele fala que é de alguma forma, por qualquer meio ele quer alcançar. E isso sugere que é possível perder.
Não é de vida eterna que Paulo está falando aqui. Ele está falando de galardão, de uma melhor ressurreição, a qual não serão todos que adentrarão. Para se livrar dessa dificuldade, por não entender a diferença entre reino e salvação, há muitos irmãos comentando sobre essa ressurreição dizem que aqui Paulo está falando de uma ressurreição moral, como aquela que ele fala em Romanos 6, né? Mas no capítulo de Romanos 6 é colocado simplesmente um dado de fé. É uma verdade que você toma pela fé. Você não tem que passar nenhum processo, viver nenhum tipo de conduta. É simplesmente crer no fato que Deus disse. Lá não está falando de um curso de sofrimentos pessoais para alcançar tal ressurreição. O assunto discutido em Romanos 6 é se o crente deve ou não, se o crente em seus dias, se o crente, né, deve continuar na escravidão ao pecado. Se ele deve ser escravo do pecado. O termo grego é douloien, né? Douleuen, né? Douloien, que significa, vem do termo doulos, em grego, que é escravo. Se ele deve continuar na escravidão do pecado. É isso que Romanos 6 está tratando. Ali está perguntando se ele deve continuar debaixo da escravidão do pecado como em seus dias não regenerados, debaixo do domínio do pecado. Ou se tal domínio deveria ser quebrado. Deve-se lembrar que ao escrever para os filipenses, Paulo, o apóstolo, estava perto do fim de sua vida e de seu serviço. Agora, será que aqui em Filipenses ele está falando da mesma ressurreição que ele fala em Romanos 6? De maneira nenhuma. A ressurreição em Romanos 6 tem a ver com a nova vida que nós recebemos na ressurreição de Cristo que nos regenerou. Com aquela nova vida que Paulo chama de novo homem em outras partes das Escrituras. O novo homem é uma entidade coletiva da qual Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo como uma nova raça, criada na cruz, criada em Cristo mesmo. Como ele diz em Efésios, em justiça e retidão procedente da verdade. Isso tudo é pela fé. Isso tudo não depende de você ter ou não uma conduta. Isso Deus fez em Cristo. Ele te ressuscitou em Cristo. Como Efésios 2 fala, te ressuscitou juntamente com Cristo, te dando vida em Cristo. Tudo isso é em Cristo. É disso que Romanos 6 está falando. É algo espiritual, tomado pela fé, e que te dá uma nova vida, uma nova natureza moral. Pela fé. Mas em Filipenses não é disso que está falando. Ele está falando de um processo experimental que você experimenta na conduta. Ao participar, ao ter comunhão nos sofrimentos de Cristo pela igreja, sendo sustentado de modo experimental pelo poder da ressurreição, sentindo o poder da ressurreição em você. Experimentando isso. Também é pela fé, mas é uma experiência. Filipenses 3 é uma experiência. Romanos 6 não. Tem a ver com aquela ressurreição que Deus operou em Cristo, nos unindo de modo místico a Cristo. Mas não dependeu de nada que eu faço. Agora, será que Paulo, sendo o velho, o apóstolo Paulo, maduro, experimentado no Senhor, perto do fim dos seus dias, quando escrevia a Epístola aos Filipenses, uma das epístolas da prisão, será que ele ainda estava buscando a ressurreição de Romanos 6? Não, porque a de Romanos 6 todo cristão experimentou. Todo cristão foi ressuscitado com Cristo e em Cristo. Agora, nem todo cristão experimenta o poder da ressurreição de Cristo e a comunhão dos seus sofrimentos. Isso é outra coisa. E é disso que Filipenses 3 está tratando. Acaso o Espírito Santo em algum momento usou os apóstolos para instar outras pessoas a buscar experiências que eles mesmos ainda não conhecessem e das quais, portanto, eles não poderiam ser testemunhas reais?
E novamente, se no final dessa longa e maravilhosa carreira Paulo ainda estava apenas desejando alcançar a morte para o velho homem, irmão, será que Paulo estaria desejando? Porque lá em Romanos 6, a morte é a morte do velho homem. A ressurreição é um novo princípio de vida que faz com que surja um novo homem, uma nova criação. Mas Paulo estava tentando alcançar isso? Não, porque tanto a crucificação do velho homem, do nosso velho homem, porque o velho homem não é o meu velho homem, o seu velho homem é um velho homem diferente, o velho homem do outro irmão é um outro velho homem. Não, o velho homem é uma entidade corporativa. É o velho Adão que caiu. É a raça em Adão. Esse velho homem foi crucificado. Paulo diz, foi crucificado com ele o velho homem. O verbo está no passado. No aoristo, foi crucificado de uma vez por todas, para sempre. Assim também, um novo homem foi criado em Cristo de uma vez por todas. E esse novo homem foi ressuscitado em Cristo de uma vez por todas. Romanos 6 está tratando das experiências feitas em Cristo, na representatividade de Cristo e na união que se dá em Cristo pela fé. Então todo cristão participa disso de uma vez por todas, tanto da crucificação como da ressurreição. Mas em Filipenses não está falando de ressurreição que você vive, que você recebe pela fé em Cristo. Está falando, não está falando dessa ressurreição da nova criação. Está falando da ressurreição a qual você conhece experimentando no dia a dia o poder da ressurreição. Por meio de experimentar a comunhão dos sofrimentos, de modo processual, para alcançar a ek anastasis, tem ek necron. Outra coisa. Paulo não poderia estar desejando ainda alcançar a morte do velho homem e a ressurreição da nova criação criada em Cristo, porque isso ele disse que aconteceu de uma vez por todas. Não é possível. Então, ele não está falando do velho homem. Portanto, essa expressão sugerida, né, não é essa exposição, perdão. Portanto, essa exposição sugerida não é tão sólida, não é uma sólida teologia e nem uma exegese justa, né, do que Paulo está dizendo em Filipenses. Paulo indica tão claramente quanto a linguagem pode fazer que a primeira ressurreição pode ser perdida. Pode ser perdida. Suas palavras são: se por algum meio eu puder chegar à ressurreição que está à parte dentre os mortos. Uma tradução feita pelo irmão Lang dessa expressão tem ek anastasis, tem ek necron. A ressurreição, né, que está à parte e que é dentre os mortos. Se por qualquer meio, o termo grego é eipos. Se por qualquer meio, se ele está falando que ele deseja isso a qualquer custo, é porque ele sabe que tem um custo e que esse custo não está garantido a ele como pago. Ele tem que pagar o preço. Se por qualquer meio eu puder, né? Esse se é um subjuntivo do verbo e declara uma condição a ser atingida. E assim, nessa partícula, neste lugar, Henry Alford, que foi a maior autoridade, talvez, em exegese e estudo grego do Novo Testamento do século XIX para o XX, né? Pra você ter uma ideia da capacidade dele, com 12 anos, ele compôs uma ópera e também sabia já falar fluente o latim, já estudava o grego e depois se formou em níveis acadêmicos, teológicos, dentro da exegese do Novo Testamento grego e se tornou uma das maiores autoridades da história na compreensão do Novo Testamento grego. Escreveu um comentário de cada livro da Bíblia no texto grego. Esse Deon Alford, Henry Alford, né, ele diz o seguinte nessa expressão. Essa expressão, se
de alguma forma eu puder alcançar, para que de alguma forma eu possa alcançar, essa expressão é usada quando um fim é proposto, mas presume-se que a falha seja possível. Então Paulo está falando que até mesmo ele, se não lutasse segundo as normas, podia ser desqualificado. Quanto mais eu e você. Não é de vida eterna que ele está falando aqui, irmão. Para a vida eterna ninguém vai ser desqualificado. Mas para o desfrute mais pleno dela no reino, sim. Da mesma forma, Lightfoot, né, que é um outro grande exegeta do Novo Testamento grego e hebraico do Antigo Testamento. Existe até um bom comentário do Evangelho de João, escrito por ele, se eu não me engano, publicado pela editora Fiel. Lightfoot diz o seguinte: o apóstolo declara não uma garantia positiva, mas uma esperança modesta. O léxico de Green-Tyler define o seu significado como: se de alguma forma, se por qualquer meio possível. E John Charles Ellicott, o bispo John Charles Ellicott, diz o seguinte: a ideia de uma tentativa é transmitida, o que pode ou não ser bem-sucedido. Entendeu? O sentido e a força da frase, se por qualquer meio eu puder chegar, são certamente colocados, além de controvérsias, pelo uso da mesma palavra, das mesmas expressões da palavra, né, usada em Atos 27, versículo 12, que diz assim: a maioria deles ali está narrando aquela viagem de Paulo pelo mar Mediterrâneo rumo à Itália, rumo a Roma, né? E você sabe que a viagem, infelizmente, porque os que estavam a bordo do barco, o capitão e os centuriões não ouviram o conselho de Paulo, a viagem foi tremendamente cheia de transtornos. E por fim, eles não conseguiram salvar o barco afundou, embora Deus houvesse garantido que nem Paulo e nenhum dos que estavam com ele, por amor a Paulo, iriam perecer. Que maravilha, né? Mas você sabe que eles desejavam fazer uma viagem e não conseguiram chegar onde queriam. Depois que viram que não iam poder salvar o barco, eles tentaram chegar e ancorar o barco em um determinado lugar, até esperar a tempestade passar, mas eles também não conseguiram fazer isso. Então, Atos 27, verso 12, está narrando isso quando fala assim: a maioria deles era da opinião que partissem dali, né? Tomassem o barco e partissem dali, para ver se de algum modo, olha a expressão aqui de novo. Essa expressão, para ver se de algum modo, olha, eles estão numa viagem, não sabem se vão conseguir chegar ou não. Como é que o grego expressa essa incerteza? É assim que ele define essa expressão. Eipós, para ver se de algum modo podiam chegar a Fenícia e passar ali o inverno. Esse foi um objetivo que eles não alcançaram. Esse termo eipós, esse subjuntivo, é o mesmo que aparece em Filipenses 3, quando Paulo fala assim, para ver se de algum modo eu posso alcançar a ressurreição seleta à parte dentre os mortos. E aqui continua. Além disso, falando sobre o próprio assunto da ressurreição e do reino prometido por Deus, Paulo usou o mesmo verbo, novamente precedido por termos condicionais, dizendo em Atos 26, acerca da promessa da ressurreição, ele diz assim: a promessa a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite e de dia, almejam alcançar. Aqui a força das expressões gregas elpsei katantesai, que significa almejam alcançar, é a mesma de suas palavras em Filipenses, quando ele diz eis pós katantesu. Você vê que o prefixo katan é o mesmo aqui. Se por qualquer meio eu puder alcançar. Essa esperança do israelita de compartilhar o reino do Messias é claramente condicional. Você vê Daniel capítulo 12, versículos 2 e 3, que é dito ali que muitos ressuscitarão para a honra e alguns para a vergonha.
E aí ele fala assim, e os que a muitos tiverem conduzido à justiça, ressuscitarão brilhando como as estrelas, refulgindo no firmamento sempre e eternamente. Tem condições ali, está falando de graus de glória na ressurreição. Ela foi assegurada a um verdadeiro servo de Deus, como Daniel, quando o anjo disse para ele, em Daniel 12:13, vai, segue o teu caminho, ou como diz uma expressão mais correta da tradução, continua neste caminho, continua vivendo essa conduta santa que você tem vivido. Você vê que para ele ressuscitar, e diz o anjo que ele vai receber herança, não está falando de vida eterna, está falando de herança, isso era condicionado a ele viver um estilo de vida. Ele era salvo, mas a herança dependia da forma como ele vivesse. Também foi prometido a um servo de Deus tão fiel, em um período de grande dificuldade, como Zorobabel. Se você ler Ageu capítulo 2, tem uma profecia ali linda a respeito de Zorobabel, aquele governador de Judá, descendente da casa de Davi. Em Ageu, eu vou fazer questão até de ler esse versículo aqui. Se você puder ler na sua Bíblia, leia. Tem uma promessa aqui implicando a ressurreição, e não qualquer ressurreição, mas a ressurreição seleta. Ageu 2, versículo 23. Deus fala assim para Zorobabel. Ageu 2, 23. Naquele dia, se você vê que dia que é esse, você tem que voltar no versículo 20. Nós já vamos falar já. Naquele dia, Jeová dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Ora, Deus está prometendo isso aqui para Zorobabel nos dias pós-exílio da Babilônia. Certo? Pelo menos 460 anos mais ou menos antes de Cristo. Zorobabel já morreu. Se Deus está falando que naquele dia, aí você fala, mas que dia que é esse? Volta no versículo 20. Veio a palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor segunda vez, ou seja, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Essa promessa, farei abalar o céu e a terra, em Hebreus, o autor inspirado em Hebreus diz que isso vai se dar quando Cristo for estabelecer o reino, na sua vinda. Ele não abalará só a terra, como ele abalou no Sinai, mas quando ele vier em chama de fogo, como diz Tessalonicenses, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, não só a terra, mas também as potências do céu serão abaladas. Isso aqui é claramente o que vai acontecer quando ele vier inaugurar o reino na terra. Mas aqui está dizendo que ele vai derrubar, né, o trono dos reinos, destruir a força dos reinos das nações, e aí diz, naquele dia eu tomarei Zorobabel e farei dele um anel de selar na minha mão. Ora, esse dia é o dia da vinda de Cristo. Zorobabel já morreu, o que indica que para essa profecia se cumprir com Zorobabel, ele tem que ressuscitar. E não só ressuscitar, mas ressuscitar para o reino, com uma posição de dignidade no reino de Cristo. Mas é condicional. Por que ele vai ser ressuscitado dessa forma? Porque ele é servo do Senhor. Ele não é só alguém salvo. Ele pertence ao Senhor e manifesta isso, vivendo como um servo, em um período de tão grande dificuldade. Então a ressurreição extraordinária, a primeira ressurreição proto-anastasis, ou ek-anastasis, como Paulo usa essa expressão em Filipenses, está condicionada. E ele mesmo sabia disso e por isso ele disse, eu desejo, se de algum modo me for possível, mas para isso há um preço a ser pago. Querido irmão, qual é o preço que eu e você tem pago? Nós somos daqueles crentes bebês infantis que ninguém pode nos tocar? Nós não aceitamos pagar preço nenhum pela edificação do povo de Deus? Se nós somos desses, sinto dizer, amado irmão, nós sempre seremos filhos, mas filhinhos bebês.
e não teremos parte no galardão que está reservado aos fiéis, aos que mais pagaram o preço para ganhar a Cristo, para experimentar o poder da sua ressurreição, sustentando com uma vida celestial, a fim de que eles vivessem e servissem a Cristo na comunhão dos seus sofrimentos, porque sem sofrimento não vai haver reino. Paulo diz que nos importa, através de muita tribulação, entrarmos no reino de Deus. E não é tribulação por coisa errada que nós fizemos, não. É tribulação pela causa de Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não só a Zorobabel, né, mas também essa ressurreição foi oferecida a Josué, o companheiro de Zorobabel. Não é o Josué, servo de Moisés, tá? Esse Josué aqui, ou Joshua, como algumas versões da Bíblia traduzem, ou Joshua, é o Josué sumo sacerdote dos dias pós-exílio na Babilônia, que voltou com Zorobabel no primeiro retorno. Ele era da linha sacerdotal, enquanto Zorobabel era da linha da realeza, porque ele era o governador, visto que ele não podia ocupar o trono enquanto o domínio estivesse com as nações gentílicas, o domínio do império sobre Israel, mas ele era o governador, Zorobabel. E Josué era o sumo sacerdote, né? Então, essa promessa foi feita também a Josué, esse sumo sacerdote, mas sob condições de obediência e conduta. Agora nós vamos entrar um pouquinho naquela explicação daquele capítulo 3 de Zacarias que nós lemos aqui. Josué havia sido despojado de suas roupas sujas e vestido em trajes nobres. Se você ler com cuidado a passagem de Zacarias, você vai ver que ali Deus mostrou o sumo sacerdote, o qual estava com vestes sujas, diante do anjo de Jeová. A nossa versão traduz como o anjo de Jeová, o anjo do Senhor, como aparece com A maiúsculo, isso faz muito bem as traduções da Bíblia em colocar um A maiúsculo aí. Mas, se você olhar a expressão no hebraico, como no comentário excelente do irmão David Barron a respeito das visões de Zacarias, e também outros grandes eruditos como Kehl e também Delitzsch, eles vão dizer para você o seguinte: a expressão hebraica não diz anjo do Senhor ou anjo de Jeová. Uma das traduções das edições da Reine Valera em espanhol faz muito bem a tradução. É anjo Javé. Malak Yavé é a expressão hebraica. Ele chama o anjo de Javé. Quem é esse anjo de Javé? É o próprio Cristo, numa das suas teofanias no Antigo Testamento. Ele é o anjo, não é um anjo criado, como os testemunhos de Jeová ensinam. Ele não é o arcanjo Miguel, ele não é uma criatura, um anjo criado. Mas por que ele é chamado de anjo? Porque anjo não designa natureza. Anjo designa um ofício. A palavra anjo, malak em hebraico e angelos em grego, significa mensageiro. Então, quando o Filho de Deus, que é Deus com o Pai, eterno, com o Pai, que é eterno, e o Espírito Santo, quando essa segunda pessoa da Trindade, que é a expressão exata do ser de Deus, que é quem define, que é quem explica Deus como ninguém, quando ele aparece no ofício de portar a mensagem do seu Pai, ele é chamado de anjo, mas não porque ele é um anjo criado, e sim porque ele é o mensageiro excelente do Pai. Mas exatamente para mostrar que ele é distinto de qualquer outro anjo, porque os outros anjos são criaturas criadas por ele, que é o Criador, porque ele é divino e é Deus, Cristo é Deus. E porque ele é Deus e é o Criador de todos os anjos, ele não é chamado de anjo comum. O nome hebraico dado é Malak Yahweh. Ele é o anjo Javé, porque ele é o anjo da sua face. Ele é aquele que sempre esteve com o Pai, então ele pode representar o Pai. Ele é o unigênito do Pai, que está no seio do Pai. Essa expressão seio significa aquilo que é interno e inerente ao próprio Deus. Ele participa
da mesma ousia divina? Esse que é o filho, é o anjo Javé de Zacarias. Não sei se você sabe, a maioria dos rabinos judeus que não creem na Trindade tem uma tremenda dificuldade para entender o livro de Zacarias exatamente por isso. Porque aqui aparece não só o anjo de Javé falando com Javé, mas falando como sendo o próprio Javé. E sendo chamado de Javé. Yahweh. Ou Jeová, como, né, essa adaptação na linguagem portuguesa do nome sagrado, do tetragrama sagrado, do nome de Deus. Mas aqui é a segunda pessoa da Trindade que aparece para poder fazer uma obra em Josué. E que coisa linda. Se eu e você, eu vou fazer até questão de ler de novo esse capítulo e depois seguir o comentário do nosso irmão Lang. Existe uma obra que a gente está traduzindo e eu agradeço muito a Deus pela ajuda da nossa irmã Damaris, que está ajudando nessa tradução. As visões e profecias de Zacarias, do irmão erudito judeu messiânico David Barron. É uma obra fantástica, muito recomendada pelo irmão Christian Shen e também pelo irmão Delcio Meirelles. Essa obra está sendo traduzida para que seja publicada futuramente, e nesse comentário excelente, nosso irmão David Barron mostra a teofania do Filho de Deus em Zacarias capítulo 3. E a obra redentora, poderosa desse Senhor, profetizada nesse capítulo 3. Mas não somente a obra, como também o reino e o galardão do reino prometido a quem for fiel. Vamos ver isso em Zacarias 3. Então aqui diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do Malach e Yahweh, do anjo Javé. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Nesse comentário do irmão David Barron, ele faz uma seguinte observação. Ele diz assim: é interessante que Satanás apareça aqui. Então, um mosquitinho chatinho aqui. É interessante que Satanás apareça aqui na mão direita de Josué para lhe acusar. Porque geralmente essa mão direita, num caso de corte judicial, era do advogado. Era daquele que estava para auxiliar. Mas aqui Satanás aparece, o anjo Yahweh. Né? Yahweh, o anjo, Malach Yahweh, o anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, está diante de Josué. O advogado está diante dele. E Satanás está à sua mão direita para o acusar. Por que Satanás aparece à mão direita? Alguns rabinos, o Hassatã aparece à mão direita de Josué para acusá-lo. Alguns rabinos messiânicos, então o irmão David Barron sugere, que eles dizem que Satanás apareceu à mão direita de Josué porque parecia que não havia ninguém para defender Josué e que a culpa era impossível de ser absolvida. Satanás, então, pensando que sua vitória era completa e esmagadora, assume a mão direita, que é a mão daquele que deveria auxiliar. O lugar de auxílio ele toma para acusar, querendo dizer: não há ninguém para defender você. E como prova de que eu sou vencedor nessa questão, eu é que estou à sua mão direita, para o acusar na posição daquele que deveria te ajudar. Porque ninguém vai conseguir te ajudar aqui agora. Mas, como em muitas vezes, Satanás estava enganado. Diante de Josué estava o Malach Yahweh, o anjo Javé, a segunda pessoa da Trindade, o advogado de Israel e de Josué, assim como é o advogado da igreja e de cada um dos filhos de Deus. Bendito seja o nome dele. Então, esse Malach Yahweh, o anjo de Javé, falando como Javé, ele diz assim: mas Javé disse a Satanás. Quem é esse Javé que disse a Satanás? É o Javé, Malach. Ele vai falar para Satanás: Javé, o pai, o juiz, te repreende, ó Satanás.
o Senhor, o Filho, repreendendo Satanás em nome do Pai. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Agora interessante, Josué aqui estava com as vestes sujas diante do anjo do Senhor, e por isso essas vestes ali aparecendo sujas indicam uma conduta suja de pecado e iniquidade, para o qual não há desculpa. Por isso que Satanás pensou que tinha ganhado a causa. E interessante que ele, sendo sumo sacerdote, está com as vestes sujas. Também nesse comentário do irmão David Barron, ele diz o seguinte, que aqui, quando nós estudamos a Bíblia com cuidado, você vai ver que nunca o sacerdote podia ter as vestes sujas. O sacerdote, no que diz respeito à sua conduta, era adequado, senão ele nem poderia ter parte no sacerdócio. Então por que aqui ele aparece com as vestes sujas? Porque ele está representando a nação de Israel. Ele está representando aquele remanescente de Judá que havia voltado. E aquele povo havia pecado contra Deus. Embora eles haviam voltado arrependidos, mas eles haviam pecado contra Deus. O julgamento na corte celeste não tem a ver com a pessoa específica de Josué apenas. Tem a ver com a nação que ele representava. Porque o sumo sacerdote com aquele éfode, com as 12 pedras, ele representava os filhos de Israel no seu seio, no seu coração. Uma figura de Cristo que nos leva diante de Deus no seu coração. Leva cada um dos redimidos no seu coração de amor, para comparecer diante de Deus por nós, nos representar. Ele diz, Pai, eles são falhos, mas eu os represento. Eles estão em mim, estão até mesmo no meu coração. Eu sou o advogado deles. E Josué, como sumo sacerdote de Israel, ele estava representando a nação de Israel. E a nação de Israel tinha, vamos dizer, culpa no cartório. Tinha culpa na corte. E a culpa era tão grave que parecia que Satanás havia ganhado. O protesto aqui, também nesse comentário do irmão David Barron, ele mostra que coisa linda. Era que Satanás queria fazer com que Deus tivesse que desistir do seu povo por justiça. Ele sabia que Deus é justo e que Deus não pode passar por cima da justiça para perdoar. Já que Israel está cheio de pecado, como é que Deus vai levar a cabo os seus propósitos com a nação de Israel? Qual era o alvo de Satanás? Que Deus desistisse de Israel e principalmente do remanescente de Judá, e assim, porque eles são culpados, o Messias não pudesse nascer como Salvador. 400 anos depois. E parecia que Satanás havia ganhado, porque de fato Josué está com as vestes sujas ao representar essa nação culpada diante de Deus. Mas uma voz fala mais alto no tribunal e fala, Jeová te repreende, Satanás. Você não tem direito. Figura linda de Romanos 8, quando diz que quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Não porque ele passa por cima dos nossos pecados, não. Porque ele nos justifica. Ele tem um meio de nos tornar justos que não é contra a sua justiça. Ele faz uma obra de justiça por nós em nosso lugar, para nos tornar justos aos seus olhos. E para calar a boca de Satanás com justiça. Aqui o anjo de Javé manda Satanás calar a boca. Se calar, sim. Porque a nação de Israel, embora tenha culpa, não deixará de ser amada. E Josué, sendo um representante dele, se identificando com o povo, também tem pecado, mas ele também será justificado disso. Agora, que coisa interessante, eu acho que na corte dos anjos ali, porque aqui é uma corte angelical que Zacarias está vendo, onde Satanás está à mão direita, parecendo vitorioso, de repente essa voz é ouvida falando para que ele se cale, porque Deus escolheu Jerusalém. Mas aí surge uma pergunta, Senhor, o Senhor vai passar por cima da justiça? Sim, o Senhor escolheu Jerusalém. Mas parece que Satanás está com razão, porque Satanás está falando que o povo tem pecado, e o povo tem pecado. Como é que o Senhor vai manter a sua escolha sobre Jerusalém? Parecia que Deus estava passando por cima, jogando um pano quente, tampando o sol com a peneira.
Mas Deus nunca faz isso. Deus manda Satanás calar a boca, sabe por quê? Porque o pagamento viria. E o próprio livro de Zacarias vai dizer para nós quem é esse pagamento. Se você ler, continuar lendo como a gente já leu aqui o capítulo 3, você vai ver que esse pagamento é o renovo. O servo chamado renovo. Sabe quem é esse servo renovo? O próprio Malaquiel, o próprio anjo Javé, que seria feito servo para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, como aparece em Marcos. Aquele que não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziando, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele é o pagamento por todos os pecados de Judá. E por causa dele, tem esperança para Israel. Tem esperança para o remanescente judeu. Tem esperança para os gentios e para a igreja e para todos os homens, porque ele não é só expiação pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Eu acho que os anjos, naquela hora que Deus mandou Satanás calar a boca, não entenderam. Falaram, mas como é que ele pode mandar Satanás calar a boca? É certo que ele é o Senhor soberano, mas a soberania dele nunca está contra o seu caráter justo? Deus não fica contra sua própria justiça? E Satanás está apontando a culpa deles. Como que Deus vai conseguir usar Israel se Israel tem culpa? Deus vai expiar a culpa deles através da morte vicária. Tremenda morte vicária daquele que é o renovo de Jeová, o servo, o broto da casa de Davi, que viria como servo e que seria uma pedra lavrada no Calvário. Por isso que ele vai dizer aqui, no final do capítulo 3, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, são homens de sinais. Eis que farei vir o meu servo. Então Deus está explicando para ele como que a iniquidade dele foi tirada. Porque o servo, por excelência, de Deus, o Senhor Jesus, nos dias da sua carne, viria como servo, o renovo, o broto daquela árvore seca que era Israel. Especificamente aqui, não Israel as 12 tribos, mas o remanescente de Judá, da tribo sul. O renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sabe quem que era essa pedra? O anjo de Javé, que estava diante de Josué, e agora Deus aponta para ele e fala, eis aqui a pedra, a rocha que coloquei diante de você. Por causa dessa rocha é que você está sendo justificado, e todo Judá será justificado, e toda a terra será justificada. E todo que crê será justificado. Toda a terra aqui é a terra de Israel, porque todo Israel será salvo quando o Messias vier. Aqui a profecia especificamente é Israel. E mais especificamente ao remanescente de Judá. Então aqui diz, eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra estão 7 olhos, que são 7 olhos do Cordeiro, que é o próprio Cristo. O Cordeiro Cristo, que tem 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos. Aqui, essa pedra, que também é o próprio Cristo, tem 7 olhos, que são 7 espíritos. Eis que eu lavrarei a sua escultura. Sabe onde essa pedra, essa rocha foi lavrada, foi entalhada com os golpes do juízo de Deus? Na cruz. Eu lavrarei a sua escultura. É o Senhor Jeová que está falando aqui. Lavrarei a escultura dessa pedra. Essa pedra que é o anjo Malaque, que está mandando Satanás calar a boca, porque ele vai expiar a culpa do seu povo. E Deus não vai desistir do seu propósito. Aleluia! Bendito seja o nome desse. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi lavrado por nós, com os golpes do martelo da ira de Deus.
Lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Quando isso aconteceu? No Calvário. Essa é a razão do povo judeu ainda ser contado, de ainda ter esperança para eles no futuro. E essa esperança, essa é a razão de nós, cristãos, que somos gentios, termos esperança. Porque a propiciação foi realizada. Então aqui está a explicação do porquê que, apesar de parecer que Satanás está ganhando no tribunal, ele se colocou até a mão direita do sumo sacerdote Josué para acusá-lo e através dele acusar todo o remanescente judeu e até mesmo toda a casa de Israel. Apesar de parecer que ele tem a vitória, Deus tem base para repreendê-lo e mandá-lo calar a boca. Por quê? Não porque ele faz vista grossa por causa do pecado, mas porque ele trará o seu servo o renovo, que é uma rocha esculpida, mediante a qual ele vai tirar a iniquidade de toda a terra. De modo justo, porque Deus é justo. Ele não dá perdão sem antes fazer a expiação. E ele fez a expiação. Bendito seja seu nome. Ele fez a expiação. E por causa disso está explicado por que Josué, com as vestes sujas, pode ser vestido agora de uma veste branca, trajes limpos, com um turbante de glória sobre a cabeça. Tudo isso foi feito não pela obra de Josué, mas pela obra vicária daquele que pagaria pelos pecados de Israel e também da sua igreja. Bendito seja seu nome. Mas agora vamos prestar atenção numa coisa. Depois, voltando aqui ao texto, depois que essa justificação imputada simbólica diante de Jeová ter sido concluída, e a entrada de Josué e de todo o que creu, né, na presença de Deus ter sido assegurada, a mensagem divina para ele é expressa numa linguagem condicional. Você vê o equilíbrio? O que nós não podemos fazer, que é ter mérito diante de Deus para merecer a vida eterna e sermos eternamente justificados, isso ele fez por nós. Isso ele fez por Josué. Isso ele fez por Israel, pelo remanescente judeu, de Judá que voltou. Ele fez. E a prova que ele fez não só por Judá, foi por Israel, é que ele fala que ele vai retirar a iniquidade da terra. A terra ali é a terra santa, a terra de Israel. Então é sinal que a esperança não se estende só a Judá, mas às 12 tribos. Todas, as 10 tribos e meia perdidas também. Um dia serão reunidas naquela terra, um dia receberão um novo coração e serão salvas e justas diante de Deus por causa da obra do seu Filho na cruz. Mas não só eles, também nós. Nessa figura de Josué sendo vestido com vestes brancas e trajes finos, está a figura profética da justificação imputada em Cristo a nosso favor. E no que diz respeito a isso, Satanás tem que ficar calado para sempre. Ele nunca vai conseguir apartar alguém salvo das mãos do Senhor, porque o Senhor pagou por todos nós. Bendito seja Ele por isso. Satanás não pode te tirar da mão de Deus, se você creu. Todavia, depois de ser vestido com essa veste, depois de que a presença de Deus foi assegurada para ele, agora começam condições que não dizem respeito à vida eterna, mas ao galardão da herança. E nós vamos ver o que é esse galardão. A linguagem agora, depois de Josué vestido com vestes finas, muda condicionalmente. É dito: assim diz, Zacarias 3, versículos 6 e 7. Assim diz Jeová dos exércitos: se andares nos meus caminhos, condicional, se andares nos meus caminhos, mas isso aqui é antes dele ser vestido ou depois? É depois. É depois que ele foi justificado que começam as condições. Porque agora já não é com vida eterna que Deus está tratando, e sim com galardão. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. O galardão aqui é triplo. Nós vamos ver a grandeza do que ele significa. Né? Então aqui fala assim: de fato,
de fato, com toda a sabedoria e prudência, como diz Paulo em Efésios 1, 8 a 9, com toda a sabedoria, prudência, equilíbrio, Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Porque é necessário esse equilíbrio na vida cristã. O que Deus fez em Cristo por nós e o que Deus espera que em união com Cristo, depois de ter recebido sua justiça, nós façamos em Cristo para Deus. Não sem Cristo. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Mas em Cristo. Através dessa sabedoria, aprendemos, né, que a justificação, que é o mínimo e o indispensável, sem a qual nenhuma outra bênção é possível, e a qual o pecador é totalmente incapaz de adquirir, não tendo uma natureza que possa produzi-la para que ele seja aceitável a Deus, essa justificação, esse Deus concede livremente através da obra expiatória do Senhor Jesus. Mas depois que uma nova natureza foi implantada, essa nova natureza vem por causa da veste fina que nos vestiu, a justificação imputada nos traz a vida eterna, certo? Quando nós somos justificados, nós somos regenerados também. Depois que nós recebemos essa nova natureza, pela graça, natureza essa que é capaz pelo Espírito de agradar a Deus, toda conquista é condicionada ao esforço que devemos fazer em união com essa nova natureza, pois ela é capaz de fazer e deve fazer em nós, se permitirmos. Toda a terra prometida, por exemplo, juntamente com o direito legal de compartilhá-la e o poder de conquistá-la, são presentes da graça da aliança. Deus disse, te darei essa terra. Essa é a palavra de Deus. Te darei esta terra. Mas depois ele diz, agora percorra e pise a terra. Conquiste a terra. Ué, mas Deus não deu? Senhor, o Senhor não deu? Por que eu tenho que conquistar? Sim, Deus deu. Você tem o direito. Tudo é seu diante de Deus. Mas agora na experiência, com a responsabilidade sustentada pela graça, você tem que pagar o preço. As duas coisas são verdades. Então, toda a terra prometida, juntamente com o direito legal de compartilhá-la e o poder de conquistá-la, são presentes da graça da aliança. Mas ninguém teria 1 centímetro a mais do que viesse a pisar, através do uso do poder concedido livremente à fé, a não ser através do uso do poder concedido livremente à fé que obedece. E alguns que tinham o mesmo direito que os demais não alcançaram a herança. Tinham direito, eram filhos de Deus. Não é? Não é essa história de Israel que nós vemos no deserto? Estavam debaixo do sangue do Cordeiro, nunca poderiam ser amaldiçoados. Quando Balaão tentou amaldiçoá-los, Deus trocou a maldição em bênção, porque ninguém pode condenar os filhos de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e aquele povo, mesmo em figura, estava debaixo do sangue do Cordeiro. Não podiam ser amaldiçoados, mas podiam, como Números 14 vai dizer, ser deserdados da herança. E muitos não entraram na terra, embora não tenham voltado para a condenação do Egito. Até tentaram, mas Deus os recolheu, os fez seus cadáveres cair no deserto, e eles não voltaram mais para o Egito, porque o Egito significa uma posição de condenação. Nenhum filho de Deus pode voltar em totalmente para o mundo, ainda que ele seja um desviado. Diante de Deus ele não pode. A posição dele está segurada em Cristo. É por isso que um desviado, quando ele desvia, ele fica com aquele incômodo no interior dele. Porque ele sabe, no fundo dele ele sabe que ele pertence ao Senhor. E Deus sabe. E quando o povo tentou voltar para o Egito, Deus não permitiu. Os cadáveres deles foram prostrados no deserto. Ou seja, diante de Deus, nunca um filho dele volta na posição egípcia. Ainda que ele tente voltar ao Egito, ainda que um crente se desvie, volte para o mundo, mas ele nunca pode pertencer mais ao mundo. Existe um selo irrevogável sobre ele. Isso aconteceu com Israel e eles foram deserdados da herança. Grande parte do povo, exceto Josué e Calebe e os filhos mais jovens deles. Mas para o Egito não voltaram. Todavia não alcançaram a herança. A herança está condicionada à fé, à obediência.
E aqui com Zacarias, né, nesse texto de Zacarias falando de Josué, o galardão também está condicionado à obediência. A justificação, no que diz respeito à condenação, Deus resolveu em Cristo. O renovo, o servo do Senhor, pagou todo o preço, a iniquidade foi tirada e Satanás tem que ficar calado. Mas no que diz respeito à nossa herança, aí começam os sis de Deus, a condicional. Se andares, se obedeceres, se. Então quem lê, entenda. E a epístola que mais vai ajudar a gente a entender esses sis de Deus é Hebreus, que não trata com vida eterna, mas com o galardão da carreira cristã. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Já estou terminando. Vamos ver agora o comentário excelente do próprio irmão David Barron, em seu livro As Visões e Profecias de Zacarias. Zacarias 3,7 fala que o anjo protestou. Né? O versículo 6, no final, fala que ele protestou a Josué. Aqui o comentário do irmão David Barron é o seguinte. A palavra protestou significa protestar solenemente. Solenemente. E visa expressar a solenidade e a importância da advertência a ser feita. É algo muito sério que ele vai falar aqui. E diz, as expressões em hebraico, andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos. Aqui tem dois termos em hebraico, que é mais ou menos mishmat e tislimor, em hebraico, mishmat e tislimor, em hebraico, que significa andares nos meus caminhos e observar os meus preceitos, são frequentemente traduzidas no Pentateuco por manter um modo de vida agradável a Deus e obedecer à solene promulgação dada por Deus. A primeira parte do protesto, que é andares nos meus caminhos, refere-se particularmente à atitude pessoal de Josué em relação ao Senhor. Quer dizer, ele pessoalmente deveria ser obediente a Deus. A fidelidade em suas relações pessoais com Deus. E o segundo, a segunda parte do protesto, se refere ao fiel desempenho de seus deveres oficiais como sumo sacerdote. E a recompensa de sua preparação, portanto, para apresentar-se a Deus, aprovado, se ele se apresentar aprovado a Deus, ou seja, andando nos caminhos de Deus e obedecendo seus preceitos, o que ele vai ter como recompensa? Como a gente leu aqui, a recompensa é tripla. Ele vai julgar a casa de Deus, essa é a primeira parte. Ele vai guardar os átrios de Deus e ele também vai ter livre acesso entre os que ali se encontram. Vamos ver qual é o significado disso. A primeira parte do galardão, tu julgarás a minha casa, que está condicionado à obediência, né? Se ele não obedecer, ele não tem como julgar. Só pode ser autoridade aquele que aprendeu a obedecer. Então, se você obedecer, tu julgarás a minha causa, a minha casa. Essa é a primeira parte do galardão. Tu julgarás a minha casa. Ou seja, a casa aqui é o povo de Deus como sua casa, conforme Números 12, versículo 7, que diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, entre todo o povo de Deus. Então, está dizendo que ele vai julgar o povo de Deus. Se ele obedecer, ele vai exercer autoridade sobre o povo de Deus, a casa de Deus. Onde o sumo sacerdote, como representante de Deus, decide em toda demanda e questões sérias de justiça entre o povo, conforme Deuteronômio 17, versículo 8 a 10. A segunda parte do galardão, e guardarás os meus átrios. Ou seja, ele fará isso como um vigia, fiel ou porteiro, não apenas para afastar tudo que seja da natureza idólatra da casa de Deus, mas para fazer com que nada impuro ou contaminado entre nela. Conforme se pode ver em 2 Crônicas 23, verso 19. Mas tudo isso aí é grande, é maravilhoso. Julgar o povo de Deus no milênio, guardar a casa, o santuário do Senhor no milênio. Mas o milênio tem duas seções. A parte terrena do reino messiânico e a parte celestial, onde os vencedores vão julgar com Cristo. Essa parte celestial, esses vencedores ocuparão o lugar dos anjos caídos que hoje estão nos ares e nos lugares celestes. Essa parte vai ser dada aos vencedores que
que, como diz Paulo em 1 Coríntios 6, julgarão os anjos nos lugares celestes em glória. E a Josué, o sumo sacerdote, foi prometido algo tremendo aqui. Você sabe que na hierarquia celestial, conforme a gente já viu nos vídeos do governo dos anjos, os serafins estão no topo da hierarquia celeste. Porque eles não estão abaixo do trono de Deus, eles estão diante do trono, voando 24 horas por dia, sem parar, adorando o Eterno, com seus rostos cobertos, cantando a antifonia do trisságio. Santo, 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 Yahweh Tsebaot, é o Senhor dos exércitos. Isso é algo tremendo, porque a palavra serafim significa os que estão queimando. Eles são os seres mais santos e puros do amor divino, e quando eles amam, isso queima neles como um fogo poderoso, da qual produz uma fumaça de glória diante do templo celestial. E o poder e a glória do cântico deles é tão poderoso que o templo celestial dos céus estremece apenas com o cântico deles. É muita glória, é muito poder, é muita plenitude e alegria para esses seres. Se você oferecesse qualquer outro lugar para eles, eles não iam querer. Porque ali eles estão diante da realização das realizações, do anseio dos anseios. Poder estar diante da face do Eterno. Meu Deus do céu, o que significa isso? E eles são tão reverentes que eles cobrem o rosto, porque sabem que eles não são dignos de olharem para a face daquele que se assenta no trono. Embora estejam envolvidos em fogo de santidade, e o próprio nome deles, serafim, seraf, em hebraico significa algo que está queimando o tempo todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o galardão de Josué está associado a essa posição. Vamos ver a terceira parte do galardão que ele iria receber se obedecesse. Então, o clímax da promessa desse versículo é alcançado na última cláusula, quando diz: e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Esta expressão, estes que aqui se encontram, como vemos, se compararmos o que aqui é dito com o versículo 4 de Zacarias 3, estes que aqui se encontram são os anjos que estavam presentes com o Malach Yavé, o anjo de Javé, e que estavam diante do anjo de Javé, prontos para cumprir suas ordens. Agora olha só que interessante. Comentário do irmão David Bannon. O Targum judeu é, acredito, mais próximo da verdade. O que é o Targum? Targum é um livro escrito no judaísmo que contém o Antigo Testamento em aramaico. Certo? É o Antigo Testamento copiado em aramaico. Porque quando o povo voltou da Babilônia, muitos não falavam mais hebraico, falavam aramaico. Então eles copiavam as escrituras em aramaico, e não só copiavam, mas às vezes davam o sentido mais exato do que o hebraico queria dizer. Então tem notas dos mestres e rabinos entrelaçadas juntos com os versículos escritos em aramaico. Tá? Isso é o Targum. Agora o irmão David Bannon fala o seguinte: o Targum judeu, aqui nessa seção, é, acredito, mais próximo da verdade do que muitos comentaristas cristãos quando comentam essa parte. Pois ele parafraseia as palavras te darei livre acesso entre os que aqui se encontram, ele traduz da seguinte forma, no Targum, abre aspas, na ressurreição dos mortos eu te ressuscitarei e te darei pés que possam caminhar entre os serafins que aqui estão diante de mim. Olha que coisa tremenda. Assim, ao aplicarmos para o futuro as previsões desse versículo, o sentido completo do que é dito é este. Mais uma vez, abre aspas. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus preceitos, tu não hás de ter somente a honra de julgar a minha casa, manter os meus atos, tudo isso ele teria. Mas não só isso. O clímax vem agora. Mas quando o teu trabalho na terra estiver concluído, tu hás de ser trasladado na ressurreição para um serviço mais elevado no céu,
e terás um lugar para caminhar entre esses seres puros, angélicos, que estão diante de mim, obedecendo como ministros a voz da minha palavra. Você lembra que no Salmo 103, versículo 20 e 21, Davi diz que aos seus anjos Deus faz vento e labareda de fogo? É o Salmo 103 ou 104? Deixa eu olhar aqui para passar certo o versículo. O 103, 20 fala: bendizei a Jeová todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Aqui a questão de todos os seus anjos que obedeceis a sua palavra com poder e grande valor, são anjos que estão diante dele no ofício de servos, da corte íntima do Senhor. É nesse sentido que Gabriel fala: eu sou Gabriel que assisto. A palavra assisto ali, assisto liturgicamente como ministro diante da face imediata de Deus. Esses anjos, no 104, no Salmo 104, Davi diz que eles são enviados por Deus com poder, como vento e fogo, para obedecer a sua palavra. E esses seres de fogo, está incluído neles os serafins, porque eles são os que estão ardendo em fogo de amor e santidade. Pois bem, Deus prometeu para Josué que ele não somente guardaria os átrios da sua casa e também julgaria seu povo, mas na ressurreição ele seria elevado a esse nível mais alto, no governo celestial de Cristo no milênio, e teria livre acesso entre os serafins afogueados. Que coisa tremenda, irmãos. Possa o Senhor tocar o nosso coração, que o que Ele tem preparado para nós é muito grande. Como que nós temos respondido à graça de Deus? Vou concluir aqui agora, para encerrar o vídeo. Observe o cis nesse versículo, meu querido leitor, e preste atenção ao fato de que, embora o perdão e a justificação sejam presentes gratuitos de Deus para todos que são da fé, tendo sua fonte inteiramente em sua infinita e soberana graça, e a parte do trabalho ou mérito por parte do homem, todavia a honra e o privilégio de um serviço aceitável e a recompensa futura dependem da nossa obediência e fidelidade. Portanto, busque por sua graça e no poder do seu Espírito andar em seus caminhos e cuidando em obedecer os seus preceitos em todas as coisas, mesmo que o seu quinhão for de um porteiro na casa de Deus. Esforce-se por apresentar-se aprovado a Ele, em memória daquele dia em que todos devemos ser manifestados perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba as coisas feitas no corpo, quer sejam boas, quer sejam más, que recebam de acordo com o que fizeram no corpo, o bem ou o mal. Aqui encerramos o texto e também o nosso compartilhar. Eu espero que Deus use essa palavra, pela misericórdia dele, se assim ele desejar, para que ele nos ajude a rever muitas coisas que têm sido mal entendidas pelos cristãos. Uns vão para o extremo de achar que se não lutarem, perdem a salvação. Não compreendem a graça nem a obra expiatória. Outros compreendem a graça e a obra expiatória, mas não compreendem a questão do galardão e relaxam espiritualmente. O galardão está condicionado à nossa obediência. E se nós formos fiéis, não somente julgaremos as coisas terrenas no reino messiânico do Senhor Jesus sobre o trono de Davi, no milênio, mas também seremos ressuscitados na tem ek anastasis, tem ek necron, na ressurreição seleta, na ressurreição à parte entre os mortos, para um melhor galardão naquele dia. Que Deus, pelo seu Espírito, nos prepare e nos faça dignos de tão grande honra e possamos nos encontrar entre aqueles que terão pés que caminham flutuando entre os serafins afogueados na face do Eterno. Deus nos abençoe. Encerramos por aqui o vídeo. Se alguém de vocês quiser esse texto, eu tenho ele disponível, só deixe no comentário abaixo seu e-mail, seus dados, que eu estarei reenviando, tá? Nós vamos continuar ainda falando sobre essa melhor ressurreição num próximo vídeo.
Só que o próximo vídeo vai falar sobre aquela expressão, os de Cristo na sua vinda. Porque parece que 1 Coríntios 15 vai dizer que todos os cristãos vão ser ressuscitados no mesmo momento. Nós vamos ver que não é bem assim. O próximo vídeo vai ser sobre isso, tá bom? E vamos estudar aquele capítulo com mais profundidade. E está sendo preparado um material para ser postado em videobook na série Escriba Versado sobre essa parte, tá bom? Vai aparecer em videobook também. Quem são os de Cristo Jesus? Esse é o tema do videobook, e também o próximo vídeo que fizermos vai ser associado a esse assunto, tá bom? Contamos com as orações de vocês. Muito obrigado até aqui pela paciência com esse vídeo tão longo, mas é que o assunto é profundo e precisava de um tempo a mais para ser tratado. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.